Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas estão assistindo essa gravação, mas meu nome é Pamela Desjardins e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muitíssimo por essa oportunidade para participar desse evento. É uma honra e um prazer. A minha fala faz parte de uma pesquisa. Essa pesquisa está em andamento há algum tempo e é uma pesquisa curatorial. Faz parte de um projeto mais amplo. Esse projeto foi interrompido por um tempo e agora estou retomando como parte da minha pesquisa dentro do programa de doutorado em História da Arte da UNAM, a Universidade Autônoma do México. Começo então compartilhando a minha tela para que possa começar a palestra. O título é Imaginação Crítica, os primeiros museus de arte contemporânea em 3 cidades da América Latina. Como eu mencionei, essa apresentação toma como ponto de partida algumas das perguntas e categorias levantadas dentro de uma pesquisa em andamento com foco em 3 iniciativas que são declaradas como os primeiros museus de arte contemporânea em suas cidades durante as 2 primeiras décadas do século XXI. O LIMAC, Museu de Arte Contemporânea de Lima, LAENE, Museu Novo de Energia de Arte Contemporânea de Buenos Aires, e o NUMO, Novo Museu de Arte Contemporâneo da cidade de Guatemala. Eu vou apresentar brevemente cada um dos 3 casos. LIMAC foi criado pela artista plástica Sandra Gamarra em 2002 e não possui uma sede física fixa. Ele existiu então sob vários formatos, entre os quais se encontra um museu cobertor, onde Gamarra coloca lembranças, assim como as encontraríamos em uma loja de museu, mas emulando uma banca de rua. O LIMAC também foi alojado dentro de outras instituições por meio de pequenos dispositivos arquitetônicos. Em paralelo, este museu organizou exposições temporárias coletivas no estúdio do artista na cidade de Madrid. Por outro lado, a coleção LIMAC é composta por cópias de obras que Gamarra pinta seguindo fotos em livros de arte. Por sua vez, tem um site que hospeda exposições permanentes online, materiais de registros fotográficos das exposições temporárias e um projeto arquitetônico que é como se fosse uma sede permanente hipotética do museu, um edifício enterrado no deserto dos arredores de Lima. Aqui vemos algumas imagens. Esse é um projeto hipotético. É um projeto hipotético da sede física do LIMAC. E aqui algumas pinturas de Gamarra em como elas ficariam dispostas no interior desse museu. No caso de LAENE, esse museu foi fundado em 2010 pela artista Gala Berger e a curadora Marina Reyes Franco, que se juntaram ao artista e curador Santiago Villanueva e à curadora Sofia Durron. LAENE operou até 2018 em um pequeno estabelecimento comercial em Buenos Aires, onde realizaram diversas exposições, muitas delas de caráter histórico, e desenvolveram um programa público, chamado Dias de Arte Contemporânea, e uma residência para artistas. Seu acervo é composto por instruções de artistas para materializar suas peças quando obrigatório. Uma coleção que só, abre aspas, existe na memória. Pode viajar em um pendrive, em um disco rígido, em um pedaço de papel ou na cabeça de uma pessoa. Aqui fecho aspas. Atualmente, LAENE não tem um espaço físico, porém ainda se pensa em como, abre aspas, um museu sem sede que é informação desmaterializada. NUMO foi criado em 2012 pela artista Jéssica Cairé e pelo artista e curador Stefan Benchoam, na cidade de Guatemala. Funciona em uma construção peculiar, em forma de ovo, que mede 2 metros por 2,8 metros, localizado em um centro comercial. Ao longo dos anos, o museu desenvolveu um programa de exibição relevante com artistas locais e internacionais.
Aqui eu mostro, então, algumas imagens e fotos que mostram as exposições que foram feitas. Podem se ver cronologicamente também na página do NUMO. Ao contrário do modelo padronizado de Museu Internacional de Arte Contemporânea, ditado sob os preceitos metropolitanos do Noroeste, os 3 museus mencionados respondem a contingências, debates e materialidades concretas das suas cenas, especificamente a falta de um museu de arte contemporânea. Esses são os primeiros museus de suas cidades, antes do MAC Lima, 2013, e do MACBA, 2012, em Buenos Aires. Ambos museus com sedes fixas, que seguem os parâmetros regulamentados globalmente para esse tipo de instituição. Diferentemente do paradigma hegemônico, o dispositivo de museu que dá início, o LIMAC, o ENE e o NUMO, se manifestam por meio de recintos arquitetônicos reduzidos, nômades ou fictícios, e por meio de coleções desmaterializadas ou configuradas a partir da cópia. Outra particularidade desses museus são os cruzamentos que eles estabelecem entre as práticas artísticas e curatoriais, também muito presentes na constituição dos chamados projetos autogeridos ou espaços independentes fundados por artistas, especialmente pertencentes às gerações mais novas. Essas iniciativas orientam uma forma de fazer artístico que não se concentra na produção do trabalho, de obras, mas na concepção de programas de exposição, educacionais e editoriais. Assim, eles traçam as margens de uma institucionalidade que é sustentada em pequena escala, atravessada por laços afetivos, por esquemas organizacionais menos hierárquicos e coletivos, com orçamentos restritos e localizados em áreas urbanas não centralizadas principalmente. O trabalho envolvido na gestão de uma iniciativa desse tipo, através da concepção e desenvolvimento de conteúdo expositivo e educacional, é assumido pelos artistas como parte da sua prática, e não apenas como uma tarefa administrativa. Uma razão sustentada para esse surgimento de vários espaços independentes ou autogeridos em cidades latino-americanas é compensar a ausência de vagas destinadas a estágios de arte contemporânea e mesmo emergentes. Nesse sentido, postulam uma atitude crítica em relação às políticas culturais e à sua falta de infraestrutura voltada para a arte, como o LIMAC, LAENE e o NUMO. Na verdade, os casos analisados fazem uso da categoria, entre aspas, Museu de Arte Contemporânea para se nomearem e são caracterizados por funcionarem sob esquemas de uma iniciativa autogestionária ou projeto artístico. Assim, os dispositivos do museu que eles propõem estão localizados entre as práticas, ou seja, em um espaço de tensão que transita entre a produção artística, práticas curatoriais e autogestão. Um trânsito entre práticas que aparece como um lugar indefinido e, portanto, não fixo. Ao contrário do que entendemos geralmente por museu, como espaço de estabilização, fixação e, portanto, estático. Em termos históricos, a fundação de museus na América Latina, registrada sob o modelo de museus europeus e norte-americanos, não necessariamente seguiu as possibilidades e condições, principalmente do ponto de vista orçamentário e de infraestrutura, da maioria das suas cidades. Isso deu origem à formação de instituições fracas, instáveis ou mesmo inexistentes, em um déficit permanente ou incompleto, quando comparados com o cânone do museu ocidental. Porém, foram essas condições de instabilidade ou de vácuo institucional mais ou menos pronunciadas de acordo com o caso de cada um dos países, o que possibilitou, como descreve Tício Escobar, abre aspas, imaginar outros modelos de museu, alternativos ao baseado no paradigma clássico ocidental. Na década de 80, o crítico e curador Gustavo Buntex cunhou o conceito de
Vácuo museológico, para indicar a inexistência de um museu de arte moderna e contemporânea na cidade de Lima. O vácuo museológico se afirma no mesmo sentido que Escobar aponta, não pela falta ou carência, mas como espaço de possibilidades. Nas palavras de Buntex, e aqui abro aspas, um buraco, um vácuo, de onde fluem fantasias e iniciativas que ativam a imaginação crítica. O vácuo museológico deu origem a uma série de projetos realizados por artistas, batizados no Peru como museutopias, que, segundo Buntex, se definem como um não lugar institucional, que é ativo como uma musealidade crítica e factual, distinta de ironias ou desmanteladoras da ideia de museus conceituais tão recorrentes nos centros hegemônicos de arte. Entre as museutopias peruanas estão o Micromuseu Al Fondo hay Sitio, de 1983, criado pelo próprio Gustavo Buntex, o Museu Havaí, de Fernando Bryce, 1999, o Museu Neo-Inca, de Susana Torres Marques, também de 1999, o LIMAC, de Sandra Gamarra, incluído como um dos estudos de caso em 2002, o Museu Travesti, de Giuseppe Campuzano, que é um dos casos que mais impactou aí, de 2003, e Puno Moca, de César Cornejo, de 2007. Portanto, o vácuo museológico viabiliza a imaginação crítica por meio de modelos museológicos que desafiam a compreensão de um museu metropolitano moderno e contemporâneo, entendido como proposto por Carla Pinochet Cobos como uma ficção reguladora, que se pressupõe como um protótipo ideal e universal. A ativação dessa imaginação crítica não foi feita desde uma perspectiva exclusivamente conceitual, irônica e paródica a um modelo já existente, mas como um questionamento que se formula no próprio ato de instituir museus remotos ou longes desse modelo. Dessa forma, afirmam outras formas de conceber a própria noção de museu. As estratégias e discursos apontados por Buntex na descrição de museutopias como um não local institucional em relação a uma afiliação acadêmica ou imobiliária, tem como resultado uma institucionalidade crítica. Isso está presente no LIMAC, como parte da museutopia peruana, mas também em Laene e Numo, que surgem como uma resposta crítica de um grupo de jovens artistas e curadores à ausência de um museu de arte contemporânea em seus contextos. LIMAC, de acordo com as palavras de Gamarra, e aqui abro aspas, é um projeto oportunista, porque aproveita a ausência de um museu de arte contemporânea na cidade para evidenciar que as críticas geradas por museus, centros de arte, bienais e outras instituições por conta do estilo, deixam de fora o fato aparentemente simples de existir. Assume-se que as cidades tenham museus, centros de arte abertos ou que façam bienais. E aqui fecho aspas. Aqui, Gamarra deixa evidente uma crítica que é exercida a partir de um contexto onde essas instituições e eventos nem existem. Da mesma maneira, surge Laene, e aqui abro aspas, como um comentário crítico sobre a ausência de um museu de arte contemporânea na cidade de Buenos Aires e um quadro institucional estreito que ofereceu possibilidade de desenvolvimento, experimentação ou exibição que não foi oferecido para a grande maioria dos artistas, destacando as deficiências do sistema de arte local, mas também fazendo propostas concretas para corrigi-los. E aqui encerro a citação. Por outro lado, os fundadores do NUMO afirmam que esse projeto, e aqui cito, questiona o que é um museu, em geral, e o que é necessário para ser um museu contemporâneo no século XXI, nos contextos da cidade de Guatemala e na cena artística internacional. Em suas palavras, a missão do NUMO se concentra no oferecimento de suporte necessário para realizar projetos artísticos, apesar da ausência de instituições locais e financiamento para as artes.
Como podemos ver nos comentários feitos pelos membros dos 3 museus, eles apontam, por um lado, a ausência da instituição museológica, ao mesmo tempo que questionam o dispositivo de museu contemporâneo padronizado internacionalmente, materializado em edifícios espetaculares, projetados por arquitetos renomados, a expressão visual do triunfo de processos de privatização, frequentemente associados a processos de gentrificação. Por outro lado, nos 3 casos, a ideia de um acervo original que deve ser conservado muda, tanto pela cópia, como no Limac, ou pela sua imaterialidade, como em Laene. Por outro lado, o referido cruzamento de práticas também põe em causa a estrutura hierárquica operacional de um museu, sujeita a processos de profissionalização cada vez mais especializados. Dessa forma, eles propõem outras formas de fazer que colocam em crise os limites que habitualmente definem as práticas artísticas e curatoriais através de formas de fazer contaminadas ou difusas, que são próprias de iniciativas de autogestão. Esses limites turvos, por sua vez, geram estranhamento da categoria estabelecida de museu, uma capacidade de distanciamento ou estranhamento que, como bem aponta Nellie Richard, é típica de todas as práticas críticas. Uma prática que está permanentemente em estado de incompatibilidade ou desvio de experiências e conhecimentos instituídos. Interessa-nos aqui retomar o sentido crítico da capacidade de estranhamento presente nos 3 casos, que entendemos como imaginação crítica, ativados na encruzilhada ou no cruzamento entre práticas, e as particularidades dessas arquiteturas e acervos como desvios a respeito da ficção reguladora do Museu Ocidental. A imaginação crítica, ativa por meio de suas práticas artísticas e curatoriais, não se exerce aqui como uma crítica de algo já instituído, entre aspas, em seus contextos, como eu faria, por exemplo, na chamada crítica institucional dos países ocidentais aos museus já existentes, mas que opera no próprio ato de instituir, criando institucionalidades. Nesse caso, por meio de musealidades que respondam às suas cenas artísticas particulares, essa crítica, portanto, opera em 2 direções, ou seja, é uma crítica dupla, tanto a ausência do dispositivo do museu contemporâneo, dentro do seu contexto, como no modelo padronizado de Museu de Arte Contemporânea Internacional. É isso, muito obrigada.